né? E o Senhor fala grandemente a minha vida através de detalhes. Amados, hoje nós vamos falar algo sobre vitória, né? Eu acredito que aqui todo mundo tem uma identidade forjada através de expectativas, forjadas através de experiências, de educação, de vivência, de convivência, e através da minha identidade em Jesus. Hoje eu trago uma palavra sobre vitória para mim e para a sua vida. A palavra do Senhor lá no livro de 1 João, versículo 4, diz assim, capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amém. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa carta foi escrita pelo evangelista João, apóstolo João, né? Finalzinho da sua vida, antes ali de ser levado à ilha de Patmos, né? O evangelista João escreve a sua carta na sua velhice. Muitos acreditam que João, nesse momento, ele escreve a sua carta, seu evangelho, assim como as suas cartas, para combater algo que era muito crescente, latente naquela época, que era algo chamado gnosticismo. Os gnósticos, né, que vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Esses homens eram de uma heresia que praticamente quase exterminou o cristianismo da face da terra. No meado do século II a 5, 3, quando finalmente foi decretada uma heresia. Acredita-se que João escreve essa carta para defender o Evangelho de Cristo Jesus, ao qual está sendo propagado por homens que, disfarçados de profetas, disfarçados de mestres, estão discipulando um Evangelho ao qual Cristo Jesus não compartilhou com aqueles que estavam sobre a terra. O gnosticismo era uma heresia que pregava acerca do dualismo de mundo, acerca da materialidade e a imaterialidade. O imaterial, o intangível, é onde a parte do invisível, que é onde se encontra Deus. Do outro lado, nós temos a parte do material, aquilo que é tangível, que é a mesa, a cadeira, o púlpito, é a parte tangível. E essa heresia colocava a dúvida na cabeça da igreja da seguinte forma: se Deus ele é espírito, vive no mundo invisível, nós sabemos que existe, pois não conseguimos ver, não conseguimos tocar. Como Jesus, que se diz Filho de Deus, anda sobre a face da terra, é tangível, é matéria. Então eles colocavam essa seguinte dúvida na cabeça das pessoas e dizia-se que Jesus de fato não era o Filho de Deus. O que acontece é que João ele se levanta principalmente escrevendo o seu evangelho, aonde ele começa em João capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio ele era o verbo e o verbo estava com ele e ele era Deus. João ele escreve para combater esse falso ensinamento, dizendo que Jesus era tão somente quanto o Filho de Deus, quanto o próprio Deus. E naquele momento, João ele escreve às igrejas da Ásia Menor para combater essas pessoas que estão disseminando falsos entendimentos. Como Jesus ele ressuscitou? Nessa época, o grego era muito forte.
Glória a Deus. Amada, eu vou dizer uma coisa para você. Não é fácil. Não é de um dia para o outro. Não é. Que você vai conseguir de uma forma instantânea vencer o pecado. A prática de vencer o pecado requer de você esforço, disciplina e comunhão. Requer de você confissão. Porque vencer o pecado não é você pecar e falar assim, eu errei e eu preciso consertar o meu erro, e você fazer aquilo que você acha que é comum para você consertar o erro e continuar errando, tentando acertar. A famosa frase, perdão, eu errei tentando acertar. Amados, errou. Peça perdão a Deus. Não vai com a sua força no seu braço. Não vai com a força daquilo que você acredita que é. Confesse o seu pecado a Deus, peça perdão, mostra-se a sua fragilidade. Porque a confissão é um passo importantíssimo para todo cristão vencer o pecado. Porque se você não confessar diante de Deus que você é frágil e que você merece a ajuda do Senhor para que você consiga vencer o pecado, você não vai ser vitorioso. Amados, você precisa ter uma vida de santidade. Não significa ser perfeito. Santidade não significa você ser santo, mas significa você ser separado. É você ter uma vida separada, sabe por quê? Porque você precisa vencer o pecado todos os dias da sua vida. Glória a Deus. E isso nos leva mais um passo. Quando nós estamos debaixo de uma autoridade, quando nós estamos submissos à autoridade de Deus e nós entendemos que nós precisamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nós entendemos que nós somos dependentes de uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É ele que convence o homem do pecado.
O ônibus que eu pegava todos os dias havia sofrido uma batida. E naquele momento eu nem era cristã. Eu não era cristã naquele momento, mas eu agradeci ao Senhor. Tem momentos da nossa vida que a gente passa por situações e a gente não percebe, mas só lá na frente a gente vai entender o porquê que aquilo aconteceu. Porque o Senhor estava movendo o livramento sobre aquele lugar. O Senhor estava movendo o livramento sobre a minha vida. E assim a gente vai caminhando, porque nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Amados, vencer o mundo refere-se às tentações. É a fé que nos capacita a viver de acordo com os princípios de Deus. Vencer o mundo é você todos os dias entender que a mesa que o Senhor te tirou não é para você voltar. É para você entender que as pessoas que se afastaram de você, porque Deus permitiu que as pessoas se afastassem de você. A palavra de Deus diz que lutar contra a carne é uma batalha perdida. É uma batalha perdida. Nós precisamos entender que todos os dias a nossa vitória ela precisa ser vencer o mundo, vencer o pecado. Amados, às vezes, ontem eu estava conversando com uma pessoa na academia e ela falou assim para mim que o esposo dela só estava de mal a pior. E ela falou assim: amiga, eu já estou vendo tudo acontecer de novo, eu já estou vendo as traições, eu já estou vendo as mulheres rindo da minha cara, eu já estou vendo isso, eu já estou vendo aquilo. Mas sabe por quê? Porque o Senhor de tal erro, Ele não quer se separar, Ele não quer se distanciar das pessoas do trabalho dele. Ele não quer se distanciar dos irmãos dele que vivem pregados em pornografia, que vivem traindo a esposa, que vivem vendo coisas que não devem ver, que vivem fazendo coisas que não é para fazer. Ele não entendeu ainda que ele precisa vencer o mundo todos os dias. Como? Se separando dessas pessoas, se separando desses ambientes. O que muitas das vezes nós não compreendemos é que às vezes a gente leva as coisas como não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver eu sentar perto das pessoas que eu sempre sentei, mesmo que as pessoas não tenham a mesma fé que eu. Amados, eu costumo dizer que quando chegar naquele grande dia vai ter uma porta bem grande em chamas dizendo nada a ver. Porque hoje as pessoas estão indo contra princípios bíblicos, estão indo contra princípios de Deus, dizendo que não tem nada a ver. Tome cuidado. Tome cuidado. Nós precisamos entender que todos os dias nós vencemos o mundo. Aleluia. Todos que estão sentados aqui nessa noite levantaram hoje, caçaram o leão, mataram o leão, prepararam o leão, mas não se recusaram a estar diante do Senhor. Sabe o que vocês são? Mais do que vencedores. Porque vocês venceram todas as tribulações do dia. Vocês venceram tudo, mas não recusaram de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Aleluia. A terceira lição que João vai nos dar diante desse texto é a vitória sobre o diabo. No capítulo 3, verso 8, aleluia. Glória a Vou Deus. até abrir aqui, gente. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso, os filhos de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, às vezes nós não temos dimensões do que as obras do diabo faz sobre as nossas vidas, quando assim nós não entendemos aquilo que o Senhor fez na cruz devido ao amor de Deus sobre a vida de cada um de nós que está nessa noite. Uma das coisas que nos faz perder todos os dias é quando nós perdemos a nossa fé. Porque a nossa fé é aquele combustível que nos garante a vitória dia após dia. Durante 20 anos eu parei de estudar. E ano passado eu me encontro com Deus, foi algo que eu gerei dentro do meu coração e eu comecei a estudar. Não estou fazendo psicologia, estou fazendo terapia ocupacional. Mas nós também estudamos mente, comportamento cognitivo. E algo que tem mudado a minha vida em modo de compreensão.
eu assisti no podcast, uma das palestrantes disse assim: 80% da nossa ansiedade, ela não acontece. 80% de tudo aquilo que você remora, rói e te corrói por dentro, não acontece. Você sabia? Isso é coisa de Satanás, que tenta nos aprisionar dentro de prisões espirituais. Ele tenta nos aprisionar todos os dias através de uma coisa chamada ansiedade. Sabemos que a depressão ela é a doença do século, mas a ansiedade ela não fica atrás. A ansiedade faz você procrastinar, faz você ficar improdutivo, faz com que você não tenha ânimo, não tenha vontade, não consiga fazer nada. E aí vem as suas ciladas, algo que desperta o teu olhar, que desperta, aguça a tua visão, os teus ouvidos, e que você não consiga se desprender. Sabe uma coisa que não te deixa vencer durante o dia? Celular, rede social. Amados, se nós não tivermos um discernimento sobre esse aparelho, é bênção, a internet é bênção na nossa vida quando a gente gosta e a gente sabe usar. Mas ela também faz a gente procrastinar. Porque se você parar para pensar, você fica horas e horas e horas e horas e horas no celular. Um vídeo, puxa outro vídeo, puxa outro vídeo. É por isso que os vídeos são curtos. Porque se eles fossem de durações mais longas, ia perder a graça, ia ficar chato. Mas eles são vídeos muito curtos e sempre relacionados a coisas que você procura na internet. Porque o inimigo, ele sabe te prender. E se você dá mole, você fica aí. Você remove isso. Amados, eu tenho um pastor lá no Rio de Janeiro. Ele é muito nosso amigo. Muito nosso amigo. E quando meu esposo se converteu, ele se converteu um ano antes de mim. Um ano antes de mim. E ele foi um pai na fé para o meu esposo. Ensinou ele a orar, ensinou ele a buscar, ensinou ele a ir para o monte, ensinou ele a jejuar, ensinou ele a ler a palavra. Foi um pai. E quando a gente olha para esse servo de Deus, um grande homem de Deus, ele é um homem maravilhoso. Só que ele é nosso parente. E a gente sabe da vida particular. Ele é um grande homem de Deus. Mas dentro da casa dele, nós temos uma mulher que ela tem depressão. Ela tem outros problemas, outros transtornos mentais, que fazem ela ser improdutiva, principalmente na obra do Senhor. Tem filhos desviados da presença. Um dos filhos dele hoje se encontra de uma forma, pode dizer, deficiente físico, de tanto livramento que o Senhor deu sobre a vida dele. Esse menino já quebrou a perna mais de 2 vezes. E hoje a perna dele é deformada.
Deus, aleluia. Amados, e eu estava pedindo ao Senhor e orando ao Senhor, e quando o Senhor me deu essa palavra, eu não entendi essa palavra. E eu comecei a revirar o Antigo Testamento, as palavras que falavam de vitória. Gideão nos 300, Josafá, manda tocar nas trombetas, chama os arpistas para falar sobre vitória. E meu esposo ainda chegou assim, a palavra, eu disse para ele ontem de noite, eu ainda não tenho. E ele falou assim, olha, porque me tiraram do grupo da pastora Zé de intercessão, mas ele não. A pastora colocou uma palavra maravilhosa hoje, que fala sobre vitória. Fala que Moisés, quando estendia a mão, o Senhor estava sobre ele e a vitória era certa. E eu ainda hoje de manhã ainda me encomichei para ela nessa palavra. E o Espírito Santo de Deus me abandonava. Porque eu não sentia aquela coisa no meu coração, não sentia aquela coisa na minha mente. Eu não sentia. É como se o Espírito Santo de Deus não estivesse naquela palavra. E todas as vezes que o Espírito Santo me conduzia para essa palavra, o meu coração batia mais rápido. Glória. Quando eu abri o Instagram para encerrar, eu vi uma amiga que eu conheci aqui em Tabombeiros. Ela hoje não mora mais em Tabombeiros, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Quando ela vivia aqui, ela tinha uma empresa de faxina. Ela tinha umas meninas, você acertava, iam na sua casa, faxinavam a sua casa por hora. Você queria uma faxina na geladeira? 2 horas, pagava 2 horas. O preço justo pelo serviço que você queria. Eu queria faxina na casa todo dia todo, você pagava por isso. E o esposo dela trabalhava consertando ar-condicionado, botava seu box brilhando de novo, lavava o estofado. E eles passavam o dia todo correndo de casa em casa, de casa em casa. Ela tinha uma filha, ela tem uma filha, da idade do meu filho, e eles estudavam praticamente juntos, e ela ficava na escola de 8 horas da manhã até 6 da noite. E ela ficava naquela correria, e tinha um incerto, às vezes ela chegava, nossa, estou tão cansada, porque eu corri do dia para lá, de lá para cá. E quando ela achava que tudo estava conforme ela e o marido dela sonharam, corrida, cansada, suada, mas eles estavam bem. O pai dele faleceu, o sogro dela faleceu. E o sogro dela tinha uma terrinha, numa cidade aqui perto de Chihuahua, dentro do mar. Na onde ela morava tinha 3 casas. Ele mexia com gado, galinha, tinha umas cabecinhas de boi, vendia para cá, umas galinhas, vendia umas galinhas caipiras, enfim. Quando o pai dele faleceu, a mãe dele falou assim, olha, eu não tenho, a mãe dele falou, não tenho condição de ficar, eu não tenho condição de subir. E aí ele falou para a irmã dele já tinha uma condição de vida muito boa, não quis saber da terra, pode ficar. E ele foi para vender. Quando ele foi ver a situação do caixa das coisinhas do pai, ele percebeu que o pai ganhava muito mais que ele. Quando ele viu aquilo, ele olhou aquilo e falou para a esposa dele, nós vamos vir para cá e vamos dar continuidade naquilo que meu pai estava fazendo. Ela disse, não, mas eu não quero vir morar aqui, não tem nada para fazer aqui. Ele falou assim, eu senti Deus nesse negócio. E eles tinham um terreno grande, que era 2, que estavam construindo ainda a casa, e eles estavam devendo o terreno do lado, a situação deles não era boa. E ele falou assim, eu vou vender o terreno, vou alugar a nossa casa, a dívida a gente paga com o dinheiro do terreno, a gente fica em paz. E quando eu tomo a jeito, a gente aluga a nossa casa aqui e a gente sobrevive com esse dinheiro lá. Amados, eles conseguiram vender o terreno aqui por um precinho um pouco além do que eles imaginavam. Alugaram a casa, não foi difícil, porque na cidade de Jardins a casa deles era bonitinha e eles foram embora. Isso que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lá tinha uma igrejinha onde eles começaram a congregar, o Espírito Santo de Deus começou a falar no coração que eles precisavam se acertar. Eles não eram casados e eles casaram. Me chamaram para essa madrinha, mas eu não vou estar, que são 5 horas daqui.
Eu não pude estar, eu estava trabalhando no serviço de noite. Mas enfim, quando ela menos assim percebeu, ela estava numa situação financeira muito melhor do que ela estava aqui. Porque o filho dela lá, o marido dela lá, conseguiu fazer com que o negócio não descesse a prosperidade, que aumentasse a prosperidade. E confirmou aquilo que estava no coração dele, que realmente o Espírito Santo de Deus estava sobre aquele lugar. Isso já se passaram uns 2 anos e meio, eles já compraram outra terrinha. Ela não chama mais de roça, agora ela chama de fazenda, porque ela profetiza, minha fazenda. E essa semana ela postou um vídeo que é a coisa mais linda do mundo. Lembra que no começo eu disse que ela corria para um lado, corria para o outro? A filha dela estudava na escola. Logo quando, antes dela ir embora, ela teve um neném, ela não estava bem de saúde, ela teve diabetes gestacional, ficou com diabetes, a saúde dela ruim. Né? E ela estava com 2 filhos agora, já não conseguia trabalhar, levou os filhos, a filha dela já está um mocinho, já tem 2 anos, e ela postou um vídeo que é a coisa mais linda do mar. Perto do lago, porque eles construíram, agora eles também vendem peixe. Glória a Deus. Eles construíram uma barragemzinha para criar peixe e chamam de lago. Ela forrou com uma toalha xadrez, fez uma mesa no chão, para cada filho, para o esposo e para ela, para os 4. Botou flores, uma mesa próspera. E ali ela postou foto da família dela, os 4, ela tirando foto. Quando você olhava aquela cena, você via algo tão maravilhoso, tão lindo. Você via paz no sorriso, você via a sinceridade no olhar, em que a família ali brincava. E quando eu olhei aquilo, o título estava escrito assim: rica do que o dinheiro nunca pode comprar. Glória a Deus. E aí eu no meu coração. Amados, para terminar, para encerrar, quando pensar em vitória, quando você pensar em vitória, pensa que através da cruz você é mais do que campeão. Se você tiver com um problema dentro da tua casa, lembre-se que você, através do sacrifício de cruz, você é mais do que um vencedor, você é mais do que um vitorioso. Se você tiver um problema financeiro, olha para aquilo ali e começa a declarar sobre aquelas finanças, que através de Cristo Jesus, você é um homem, uma mulher próspera. Se você tiver um problema de saúde, começa a declarar que através de Cristo Jesus, aquela enfermidade vai cair por terra em nome de Jesus. Quando todas as vezes vier na tua mente vitória, lembre-se de Cristo Jesus, porque é através dele que você e eu conseguimos conquistar toda a vitória no mundo. Amém? Amém. E assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.